Olá, mais de 40 mil judeus devem visitar o Monte Moriá somente esse ano, algo que não acontece desde a destruição do Templo Sagrado, há mais de 2000 anos atrás. Ariev Savir, jornalista da TPS em Israel, escreve que, durante os 3 primeiros meses do ano de 5782 do calendário judaico, que começou no mês de Tishrei, com as celebrações de Rosh Hashanah, no início de setembro de 2021, o Monte Moriá em Jerusalém recebeu mais visitantes judeus do que no decorrer de 5.776, ano onde foi registrado o maior número de visitantes. No ano de 5.776 no calendário judaico, entre 2015 e 2016, 12.148 judeus visitaram o Monte do Templo, e este ano, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, 12.177 já estiveram no Monte Moriá. Este é um número incrível que mostra o retorno do povo de Israel ao Monte do Templo, disse ativistas que defendem a visitação no local. Para não criar um atrito com a comunidade muçulmana em Israel e no mundo, uma visitação de observação ao Monte do Templo é restrita a alguns grupos que são acompanhados por policiais, mas precisam seguir uma longa lista de regras. A visitação de cristãos e turistas também é restrita, mas estes grupos têm mais liberdade do que os observadores que são vigiados de perto por agentes da Waqf, um órgão islâmico ligado à Jordânia, responsável pela administração do Domo da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa. Vale ressaltar que, de acordo com a opinião da maioria dos rabinos ortodoxos que estudam a Torá, hoje em dia não podem visitar o Monte do Templo, em razão da santidade do local e pelo fato de não haverem passado pelo processo de purificação que só será possível com a chegada do Messias. E muitos acreditam que ele já está no nosso meio, logo se revelará. Apesar deste ponto de vista importante, rabinos conceituados defendem a visitação ao Monte Moriá na atualidade, mas até para este grupo, em razão da santidade do local, regras de comportamento e vestimenta devem ser seguidas e o passeio deve ser restrito às extremidades do monte, próximo às muralhas do templo. A organização IERAI, que apresenta os dados citados aqui, vem registrando os índices de visitação ao Monte do Templo há 7 anos. De acordo com Yoshai Sareel, um dos membros da organização, alguns fatores explicam o aumento do número de visitantes. As visitas hoje em dia são muito mais confortáveis e seguras. Os policiais fornecem segurança aos visitantes. Apesar da rigidez da segurança e atenção às regras, os muçulmanos violentos são retirados do Monte do Templo, disse Sareel. A organização IERAI acredita que um número recorde de judeus irão visitar o Monte do Templo durante o ano de 5.782. São esperados mais de 40 mil judeus, um número que provavelmente não foi visto desde a destruição do Templo Sagrado, há mais de 2000 anos. Em 1967, foi baixada uma lei proibindo os judeus de irem até o Monte Moriá, onde fica hoje o Domo da Rocha, a mesquita islâmica. O máximo que eles podem chegar é até ao Muro das Lamentações. Mas acabou que essa lei deu uma brecha para que alguns judeus escolhidos pudessem visitar o local com datas e horários pré-determinados e uma vigilância muito rígida. E eles não podem orar nem fazer nenhuma manifestação judaica no local. Mas teve 2 jornais locais de Israel que trouxe uma informação muito louca, muito assustadora. Foi o Canal 13 e o Israel News. Olha só o que está acontecendo. Alguns judeus se disfarçaram de árabes para poder chegarem até o Monte do Templo e ali orarem. Olha o que eles fazem. Eles pintam os cabelos de preto, usam as roupas iguaizinhos aos árabes, eles decoraram algumas rezas e falam essas rezas até chegar ao Monte Moriá, para que ninguém percebam que eles são judeus. E lá no monte, eles oram a Deus como os seus antepassados oraram antigamente. Mas acabou que alguns deles foram descobertos, tanto que houve essa matéria.
E essas matérias desses dois jornais locais acabaram sendo divulgados para o mundo inteiro, o que se tornou um grande perigo para esses judeus que se disfarçam de árabes. Estas pessoas fazem parte de um grupo chamado Retornando ao Templo. Esse grupo vem fazendo protestos em todo Israel, porque eles querem voltar a ter o direito de subir no Monte Moriá, lugar de seus ancestrais, e por isso fizeram isso. Mas como foram descobertos, alguns deram entrevistas até para esses jornais. E eles disseram o seguinte, que o perigo vale a pena por tudo que eles poderão receber de Deus por fazer aquilo que, segundo eles, é certo, segundo o que foi ensinado pelos ancestrais, é certo em fazer. Ali é o local de oração, ali é o local da manifestação religiosa dos judeus, e eles não querem perder isso. Então, para eles, se eles forem pegos, não tem problema, vai valer a pena o que vier, porque eles estarão fazendo a vontade de Yahvé, a vontade de Jeová. Mas esses jornais, como eu disse, acabaram noticiando para o mundo que eles foram descobertos. Então ficou ainda muito mais perigoso para eles, porque agora os árabes sabem que existe este grupo de pessoas que se disfarçam de árabes e entram na mesquita que é dos muçulmanos, e eles não permitem judeus ali. Alguns judeus até entram, como vimos no início da matéria, mas todos eles escoltados por policiais fortemente armados, mas eles não podem orar nem fazer nenhum ritual de seus ancestrais. Olha que loucura! Agora, nos tempos que estamos vivendo, muitos judeus acreditam que o Messias já está vivo, já existe, ele só vai ser manifesto a qualquer momento. E o desejo dos judeus é sim construir o terceiro templo. E esse templo precisa ser construído segundo a palavra de Deus, porque o anticristo, a besta, vai reinar a partir dele. É dentro desse templo que ele vai profanar o templo. Então o templo precisa existir. E já começou uma correria, já começou todo um trabalho dos judeus para a retomada daquilo que pertencia a eles no passado. Então o que está acontecendo hoje também é bíblico. A Bíblia fala que os judeus vão voltar para casa. E os judeus também estão retornando para o lugar da adoração deles, que é o Monte Moriá. E nada vai impedir isso acontecer. Então, pelo que nós vimos, mais de 40 mil pessoas, judeus, devem subir ao Monte Moriá esse ano. De setembro de 2021 até setembro de 2022, eles esperam receber mais de 40 mil judeus no Monte Moriá, somente no Monte Moriá. Porque no Muro das Lamentações vai muito mais pessoas. Além dos turistas, muitos judeus. Os judeus dali, todos os dias, a maioria deles vão até o Muro das Lamentações para orar a Yahvé. Vejam que esse grupo é audacioso, porque subir num lugar tão perigoso quanto é o Monte Moriá, vigiado por policiais islâmicos fortemente armados, é um perigo sem precedentes. Mas para eles, pela fé que eles têm, vale a pena para estar perto de Yahvé, do lugar onde Yahvé escolheu para ser o seu templo, a sua casa, o seu lugar de adoração, o lugar onde ele ia colocar o seu nome. Eles então não têm medo, não tiveram medo e não têm medo. Se no Brasil fosse proibido adorar a Deus, o que você estaria disposta a fazer? Deixe aqui o seu comentário, nos ajude. Bom, existe um grupo em Israel que cuida da construção do terceiro templo. Na verdade, o protótipo já existe e também todos os utensílios que serão usados nesse templo já existem. Alguns vídeos atrás eu falei sobre isso. Eles vão sim construir o terceiro templo. Isso significa a destruição da mesquita muçulmana no Domo da Rocha, a Terceira Guerra Mundial. O que cabe a nós hoje é fazer com o que o rei Davi pediu no Salmo 122, é orar por Israel, pedir a paz em Jerusalém, para que tudo dê certo ali e a vontade de Deus seja estabelecida. Mas fique de olho em todas as matérias que saem a respeito de Israel, porque lá é o estupim de tudo.
E tudo que está acontecendo está na Bíblia. E tudo indica, então, que realmente o nosso Salvador está às portas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, por favor, deixe o seu like, ajude o nosso canal. Mas também se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum vídeo. Isso você consegue ativando o sininho. Aí você não vai perder mesmo nenhum vídeo que nós postarmos aqui. Deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário. E compartilhe também nas suas redes sociais. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.